dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui começando mais um Falando em Dança do Ventre, o podcast aqui da Filha de Rá. Hoje eu estou aqui um pouco montada, um pouco maquiada, eu estou um pouco diferente, estou num lugar um pouco diferente, estou no meio do deserto, certo? Estou longe da minha casa, estou no meio do deserto, mas aqui o podcast ele segue. O podcast segue porque Falando em Dança do Ventre não pode parar. Então aqui eu ainda no Emirados Árabes Unidos, mas agora falando de Woman Queen, e a minha parceira diretamente do Brasil, Bahira Asa. Então, hoje, né, inclusive aproveitando esse meu montado, porque esse montado no primeiro momento dá um susto, né? Vocês não estão acostumados com essa bocarra vermelha, com essa maquiagem, porque isso eu quero trazer o que pra vocês? Cena. Então hoje nós vamos falar de ocupação cênica. Exatamente. Quero começar falando do quê? 5 principais pontos da ocupação cênica. A gente sempre pensa nos 5 principais focos. Então é isso que a gente costuma estudar aqui na Filha de Rá. Obviamente a gente começa onde? A gente começa no foco central. Então a gente tem ali o que está no meio do caminho, a gente tem ali o nosso foco central. Aí a gente pensa em os 2 focos mais abertos do fundo e os 2 focos mais fechados na boca de cena. Tá, o que isso tem a ver, Nelly? A gente costuma trabalhar com as nossas bailarinas aqui na Filha de Rá, tendo esses 5 pontos como referência de uma ocupação cênica. Não tem ordem por onde começa, por onde termina, mas assim, facilita muito tu ter esse referencial de onde tu veio, para onde tu vai, se já foi bastante para frente, se já foi bastante para trás, se já foi para direita, se já foi para esquerda, porque o que acontece com a ocupação cênica quando a gente não tem isso bem desenhado? A gente acaba dançando caída, né? Então a gente acaba dançando ou mais para a direita da cena, ou mais para a esquerda da cena, ou só mais para frente, ou só mais para o fundo. Claro que estamos falando em um palco grande, né? Então quando a gente quer apresentar um trabalho, aonde a gente precisa de toda a ocupação cênica, um trabalho talvez mais moderno, um trabalho talvez mais contemporâneo, né? Falando aqui no artístico da dança do ventre. Mas assim, você sabe que se deixar que eu fico falando sozinha, vou passar a palavra à minha parceira, Bahira Asa, para dialogar um pouquinho sobre esses 5 pontos e o que ela quiser também, né? Aqui da ocupação cênica. Então, que interessante, né? Porque isso vai acontecer justamente agora, que tu tá aí num lugar, num palco diferente, num lugar diferente, uma ocupação cênica. Tá, é um palco, mas sim, é um palco novo, né? Um lugar novo que tu não tinha feito ainda, né? E aí, então, como é que é esse artístico na ocupação cênica, né? Como é que a gente usa o artístico nesse momento de ocupar a cena, né? Acho que isso é bem interessante. Mas é como tu falou, naquela questão de tu precisa primeiro ter um norte, né? Então, vamos pegar esse palco e vamos dividir, né? Vamos dividir ele em 5 pontos, meio, lateral frente, lateral atrás, lateral esquerdo. E aí, a partir desses pontos, tu poder, a partir daí, pensar o que pode ser feito, né? Aí, quando é uma música mais alegre, que tu precisa daquele artístico mais festivo, mais festeiro, de tu ocupar as partes anteriores, né? As frentes, tanto a lateral esquerda como a frente lateral direita, e lá chamar o público, pedir palma, aí tu usa as partes mais anteriores, né, as partes da frente do palco. E aí quando tu tem aquela ideia mais, talvez mais, não digo triste, né, mas mais intimista, normalmente para onde tu vai para aquela parte de trás,
a parte mais escura, obscura do palco, né? Daí usa aquela parte bem de trás e vai sofrer lá atrás, assim. Não que isso seja uma regra, mas é o que normalmente se percebe, assim, quando tu tem essa visão. Quando tu já começa a ter um pouco mais de segurança, e aí tu quer desmistificar, ou tu quer fazer coisas diferentes, né? Aí, em vez de tu começar no centro, a minha música é uma música mais triste, mais íntima. Eu vou começar lá no fundo esquerdo. Opa, direito. Vou pro fundo direito e de lá eu avanço para frente. Ou, não, eu vou fazer bem diferente, eu vou sofrer lá na frente, né, direita, lá na lateral direita. Sabe? Questões assim. E daí quando tu começa a observar, tu percebe que tu pode usar isso a teu favor ou não, né? Daí as questões. Mas conta aí agora para nós como é que é ocupar a cena de um palco no deserto, no meio do deserto. Assim. Então, eu tô passando por essa experiência de 3 palcos diferentes, porque tem um rodízio, vamos assim dizer, né? Cada dia eu danço em um palco diferente. Então, tem um deles que é bem típico de beduíno, assim, que ele é todo cheio de tapete, ele é baixinho, ele não é tão grande assim, não é pequeno, mas assim, tipo, é em relação aos outros, né? E ele é bem típico, assim, quando tu fecha os olhos e no imaginário de um oásis, né? Tipo aquela coisa de quando tu pensa no acampamento beduíno, tu pensa no oásis, tu pensa em dança, tipo, tem um deles que é exatamente assim. Então, pequenininho, bem próximo do público, aquela coisa bem assim. Tem um outro que é bem grande, mas é na altura das pessoas, assim, né? E tem um outro que ele chega a ser alto e ele é muito grande. É porque o que acontece? Além da dança, tem outras apresentações, né? Então, tem o Tanura, tem o show do fogo, tipo, tem várias outras apresentações que exigem também um palco grande. Então, quando eu cheguei nesse, que o palco é grande, tipo assim, grande como se fosse de um... Ele é grande e alto, então as pessoas estão sentadas ao redor. Não são mesas no chão, que tem aquele primeiro que eu falei, então são tipo sofazinhos no estilo beduíno. Não é tipo assim, sentado no chão em almofada que nem os outros, né? E as pessoas estão altas do chão, são normais assim, e tu tá mais alto que elas. São palcos 360, e eu já vou falar dessa ocupação cênica que é em 360 também, né? E quando eu vi aquele palco, eu fiquei... Que pra quem não sabe, eu sou a louca do palco, né? Eu acho que, assim, se eu puder dançar nos 15 cantos do palco, eu vou dançar. Se eu puder me arrastar por todo o palco, de frente a sul, de norte a leste, né? Enfim, eu adoro ocupar todos os cantos. E mesmo dançando sozinha, okay? Quem tá acostumado a dançar sabe que eu vou de canto a canto e vou dançando mesmo. Eu fiquei enlouquecida, porque num palco, normalmente as bailarinas preferem um palco menor, que realmente é mais fácil de tu manter aquela linha do artístico, né? É mais fácil de tu manter o contato num palco menor. Eu já gosto da expansão do palco grande, de ir, de movimentar bastante, de dar efeito rodinha pra cima, rodinha pra baixo, o pé todo esfolado. Eu sou assim, eu gosto, tá? Cada louco com a sua maneira. Então, quando eu cheguei nesse palco gigante, eu super... Gente, olha só que legal. Um palco gigante. Vou me achar, tipo, super em casa. Adoro, é o palco que eu mais gosto. Apesar de ele não ser tão típico que nem os outros, mas é o que eu fico mais em casa, né? Mas eu confesso que eu tô aproveitando bem o do tapete, que é porque, tipo, é um palco diferente, né? Eu não vou ficar dançando um tapete em outros momentos, né? Então vamos aproveitar aqui esse tapete. Mas o que eu tinha comentado antes. Quando a gente começou a falar aqui no podcast, a gente estava falando na cena, né? Pensando num teatro. Então a Bahira também, né, Bahira? Tu fez o teu comentário pensando num teatro, né? Ah, os 5... Né? Mas isso dos 5 pontos, eles mudam um pouquinho quando a gente está num palco 360. Porque tu continua tendo 5 pontos, mas tu tem que pensar que tu tem 4 frentes e um meio, né? Então, no caso,
quando a gente fala de um palco de teatro normal, a gente tem a referência dos focos, né? Porque tem essas cinco marcações de cena, elas têm um foco em cada xizinho ali do chão, né, no teatro. Então, nesses palcos, por exemplo, esses palcos de arena, vamos assim dizer, né? Que nem eu estou dançando lá no deserto, são palcos 360. Não tem marcação de holofote em cima, não tem foco em cima. As luzes são em todos os lados, porque tu tem 4 cenas. Então, quantos são? Agora eu não me recordo. Mas esse grandão, eu sei que são vários holofotes na frente, assim, tipo assim, uns... Olha o tamanho do palco, deve ter uns 10, tá? Só pra dizer. Uns 10 aqui, 10 aqui, 10 aqui, 10 aqui. E como tem gente no 360, o que a gente faz? Tem que dançar pra todo mundo. Então, tu vai um pouquinho no meio, vai um pouquinho num ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, volta pro meio, vai um pouco pro lado. E assim tu vai, porque tu tem que dar atenção pra todo mundo. E nessa ideia da ocupação cênica, a gente tem como referência também, e fica mais fácil, tu lembrar para quem tu tá dando atenção. Porque quando tu tá na cena de palco, de teatro, tu tem só uma frente, então acaba só tem ali para te preocupar, né? Quando tu tá num palco que é totalmente aberto, tu tem que dar atenção para todo mundo. Que é a mesma intenção quando tu dança em restaurante que não tem palco, que a gente até já comentou aqui no outro episódio de como andarilhar pelo restaurante. Então, tu tem um palquinho pequenininho, tu vai andar pelo restaurante, tu tem que ir, né, de ponta a ponta, porque todo mundo quer ver o artista, todo mundo quer ver o que está acontecendo, quer ver de pertinho aquele artista. Então, essa questão da ocupação cênica, a gente pode ter como referência as luzes, a gente pode ter como referência quem a gente quer agradar, quem a gente quer agradar, que eu digo, o público ficar satisfeito em ver o artista de pertinho, né? E eu vou deixar a Banqueira falar de novo, porque senão eu vou ficar falando aqui e ela não vai poder expor as ideias dela. Sim, eu tô aqui quase te cortando. Deixa eu dizer, não, mas... Não, essa questão do palco 360, ele tem várias frentes e tem um meio. E o meio acaba sendo o meio e o fundo também, né? Às vezes quando tu ocupa ele como meio, mas tu pode puxar ele para ser o fundo também, né? Trazer ele para aquela parte. E o que é mais ou menos parecido com a parte do restaurante, né? Que restaurante também, só que talvez não tão quadrado, tu tenha que fazer os teus pontos, né? Mas assim, também na questão desse artístico, quando tu tá no palco 360, o que tu fez para aquele lado seria interessante tu repetir pro outro, né? Aí, tipo assim, tu consegue dividir a música em vamos lá, agora vamos lá pro outro lado, e daí assim, não posso deixar eles faltando, né? Vou levar também essa alegria, ou essa parte da palma, ou essa parte mais intimista, vou levar para aquela parte do público também, né? E aí ele também vê a resposta, as diferentes respostas, né? Tem lados que são mais animados, estão te dando muita bola, e aí esse artístico tem que vir e tem que estar ali, tem que manter, né? E aí, como tu falou, as luzes, os focos de luzes também faz toda a diferença para fazer essa marcação de palco, né? Tanto nos teatros quanto no restaurante. O restaurante já é mais complicado, normalmente não tem luz, e aí tu tem que trabalhar exatamente com o que tu tem, né? E aí tem também a parte do restaurante, tem aquela questão de andar entre as mesas ou... né? Tem muitas bailarinas que gostam de ficar só no centro do restaurante, e tem bailarinas que também optam por andar entre as mesas, sabe? Sempre pensando se vai ter espaço ou não, não vai ser empurrando cada um. Né? Tem essa questão também que tu pode andar entre as mesas e dançar entre as mesas para as pessoas. Vai até determinado, se é casamento, tu vai até a mesa da noiva ou não. Aniversariante, às vezes,
o aniversariante permite, ou a situação permite que tu vá lá fazer uma brincadeira, levar um véu pro aniversariante, ou né, passar o véu nele ou não, no aniversariante, enfim, né, quem for o aniversariante. Então tem todas essas questões também que tem que ser levadas em conta bastante quando se dança em restaurantes ou palcos mais abertos, assim, também, né? Mas, assim, no geral, o palco de teatro, ele sempre permite que tu estude antes, prepare para que essa seja feita. E o que acontece, às vezes, no restaurante é que, normalmente, tu vai mais no improviso. Por mais que tu tenha a coreografia pronta, que tu tenha pensado na tua cabeça, sempre que tu chega lá, alguma coisa diferente pode, né, deve acontecer. O que tu espera, ou que tu espera que vai acontecer, ou tu, não, aquela lá deu uma mais, aí quando chega lá, mudou, muda tudo. Ou coloca a mesa bem no lugar onde tu ia passar, né? Então tem todas essas questões assim que também acontecem, né, na vida da bailarina nos palcos diferentes. Nessas ocupações cênicas, né, de saber, tem que saber improvisar, tem que saber no momento ali como é que tu vai fazer aquele improviso, já que aconteceu alguma coisa. Às vezes acontece também de colocar em caixas de som nos lugares, assim, nas coxias, algumas coisas assim. E aí também tem que ter como é que o improviso desse momento, saber lá por cima das caixas de som que são colocadas no meio do palco. Né, Eliane? Exata. Nossa, é verdade. Olha, cada coisa que tu passa nesse tempo todo de dança aí. Nossa, e tudo isso que tu falou da ocupação cênica, tu foi falando aí, foi me passando um filmezinho, assim, porque quando a gente tem um palco 360, é muito complicado porque tu tem que dar atenção máxima igual pra todo mundo. Mas às vezes tem um lado que é muito bom, tu quer dançar só pra aquele lado ali, porque as pessoas estão muito animadas. E aí tu tem que dançar pra um lado que as pessoas estão tipo... Ai, que chato. Aí eu vou ali, danço rapidinho e volto pro lado que é divertido. Pro lado que tá mais legal. Assim, vou lá, danço um pouquinho, deu, dancei. Vou lá me divertir. Porque a gente tem que se divertir também, né? Mas, dessa questão de ocupação cênica, também tem um outro detalhezinho. A dança do ventre, a gente já conversou isso aqui no Falando de Dança do Ventre, ela tem aquela questão de, originalmente, né, de ter nascido de uma coisinha mais paradinha, né? Acredita ali, o músico, a bailarina a bailarina tocando, a bailarina dançando, o músico tocando, a bailarina ali pertinho, sem muitas movimentações. Palcos pequenos ou até sem palco, né? Então, aquilo ali, ponto. Só que quando essa bailarina de dança do ventre vai para um palco grande, ela tem que saber se desvestir, né? Ai, não, eu sou bailarina de dança do ventre, eu tenho que dançar parada. Não, tu não tem que dançar parada. Tu vai dançar parada se tu não tiver espaço, ou se a proposta for essa, tu dançar paradinha. Porque muitas vezes a gente vê aqueles palcos gigantes e as bailarinas paradas num canto, né? Então, até, vamos dizer assim, em teatro mesmo, né? Ou em competições, em festivais que não são específicos de dança do ventre. E a gente vê que as meninas ficam muito paradas. E a gente não pode esquecer que tem esse referencial, que se tu tá dançando num palco grande, tu tem que fazer a ocupação cênica. Claro, nós estamos falando que tu tem que fazer uma diagonal e sair correndo, né? Tipo, estilo balé clássico. Não, não estamos falando isso. Mas tem que respeitar os lugares, os diferentes lugares, né? Então, se tu tá num espaço pequeno, num espaço menor, tu vai dançar mais moderadamente. Se tu tá num espaço que proporciona, né, expansão, mas daí eu não consigo ocupar a cena. Então, usa um instrumento que preencha a cena junto contigo. Por exemplo, um wings. Tu não vai dançar com wings no palco pequenininho, tu vai dançar com wings aonde? No palco grande, para preencher esse palco, fazer essa questão da ocupação cênica. Então, ter uma leitura do que tu quer interpretar, do que tu vai interpretar, e do espaço que tu tens para dançar é de fundamental importância. Até para que fique mais completa, né? Que fique mais rica essa dança
e que se tu estiver num palco de arena, se tu estiver num palco de teatro, se tu estiver dançando entre mesas, mas que todo mundo que te assista se sinta acolhido. Isso é de extrema importância. Não, e mesmo que tu não goste de alguma coisa, assim, no momento que tu vai dançar num festival, existem algumas regras, e se tu vai para um festival, tu vai para uma competição, né, existem umas regras que assim, tu vai precisar deslocar e usar o palco, porque é uma regra do festival, é uma regra, né, da competição, no caso. Se tu estás interessado em competir, né? Vão te cobrar isso, vai ser cobrado essa parte. E aí, não adianta ficar brava depois se vem na crítica. É melhorar a ocupação cênica. Que eu já vi, né? Mas eu ocupei a cena. Tá, mas tu ocupou qual cena? A cena que tu queria ocupar ou a cena que tu tinha que ocupar, né? Então são vários os detalhes que, dependendo da onde tu estiver dançando, serão cobradas coisas diferentes. Então, tu tem que estar aberta a dançar conforme a proposta do ambiente que tu estiver. Conforme a cena que tu estiver. Isso que vai fazer a diferença. Então, eu acho que, né, estamos aqui estouradas só para variar, né? A gente se empolga no assunto. Não sei se Bahirasa tem algo mais a acrescentar hoje nesse nosso podcast. Não, eu acho que é isso. Acho que a questão do artístico e da ocupação cênica mas não tem muito o que dizer. Isso que a gente falou, né? Ocupar os espaços e tentar trazer essa parte mais artística, né? E escolher ali o que a tua proposta está pedindo e usando isso as cenas, né? Usando os espaços. Acho que era isso. Ótimo. Então tá, lembrem de sempre dançar conforme a música e ocupar o espaço conforme a cena permitir. Dancem muito e sejam muito felizes. Gratidão por estarem aqui conosco em mais um episódio do Falando em Dança do Ventre. Nos vemos semana que vem, então. Muitos beijos. Até. Até semana que vem. Beijo.